Piracicaba agora no esporte. Já estamos com os nossos convidados aqui, falando boa noite aos nossos convidados. Gabriel Ferrato, muito boa noite, santista, economista e piracicabano. Boa noite. Boa noite a todos. Santista em recesso. Em recesso, boa, saiu bem nessa. Tibério, boa noite, tudo jóia? Boa noite, Neto Barbosa, Maria do Carmo, a Ana e o pessoal que estão nos vendo agora. Bom, aí aquela pergunta, hein? Vamos apresentar a Isabela conosco, já vai fazer a pergunta já. Isabela Aquela conosco pergunta, também. hein? Isabela, boa noite, tudo bem com você? Tudo jóia? Boa noite, tudo bem? Beleza, Douglas Pimenta também conosco, obrigado pela presença, viu, Douglas? Boa noite, Neto, boa noite a todos, obrigado mais uma vez pelo convite. Joia, deixa eu dar boa noite agora aqui, e agora sim a pergunta, Tibério, vai lá. A pergunta, quero saber qual foi a seleção no campeonato amador da Liga Piracicabana de Futebol em 1956. Perfeito. Aquele que acertar vai ganhar uma camisa. Outro detalhe importante. Olha, o time era Pinóquio, que jogou no Grêmio da Mausa, no Nacional. Grilo Lateral fala... direito Irineu, que jogou no Jaraguá. Central Marião. Quarto zagueiro, Carraro. E lateral esquerdo Lúcio. O meio de campo era volante Carrapicho e Rocinho. E o ponto esquerdo era Pinhega. O resto, o pessoal tem que falar. Falei mais da metade do time. Perfeito. Entendeu? Joia. Estamos ao vivo com o programa Piracicaba agora. Se você souber a resposta aí, já vai fazer 8 semanas, não, 3 semanas só, né? 3 semanas, ninguém consegue adivinhar a resposta. Se você souber, você pode ligar então para participar ao vivo. 25 34 12 34, participe conosco aqui, pode dar a sua resposta. Já aproveitando um giro rápido aqui das participações que tá bombando aqui. É isso, Maria? É isso, dá boa noite para Edna, que está aqui conectada também. Ela está comentando a respeito das pombas, viu, Neto? Desagradável, né? Terrível, cheiro, né? Horrível. Ela sugere se não tem que levar pombas para um pombal. Olha, tem, né? Seria ótimo levar as pombas pro pombal. Né? Deixa eu só, tem mais gente participando, Maria? Sim, vai dando oi aí, tem bastante gente participando. Gabriel, eu vou ter que tocar, antes de a gente falar da seleção brasileira, né, Tibério, antes de a gente falar do jogo do Brasil, falar também aí do campeonato, dos outros campeonatos. Gabriel, o negócio da pomba tá gerando problema, ora as pombas. O povo tá revoltado. Sim. A gente mandou, questionou, pediu que eles se limpassem ali. Limparam na porta da igreja, rapaz. Mas o povo não é bobo. Você do poupa-tempo ao Itaú, você vai escorregando. Então o povo tá bravo e com razão. Como é que resolve isso aí, Gabriel? Tem que tocar no assunto. Não tem, Neto, alternativa. Não. Primeiro, ficar muito claro. Nós não podemos eliminar pássaros, hein? Nem nenhum animal. Isso é uma questão não só legal, mas também, no meu caso particular, uma questão pessoal. Eu defendo os animais. Agora, claro, no caso ali, não tem mais. Nós procuramos durante 4 anos solução, procuramos inclusive experiência em outras cidades, não tinha como retirar os pássaros. Não tem como retirar. E a sujeira não é basicamente das pombas, é um outro pássaro, mas que parece pomba. É rolinha. Não é um outro nome, eu esqueci o nome aqui. Né? Isso ocorreu, Neto e pessoal, pelo seguinte, é questão ambiental. Eles vêm para a praça porque estão sendo eliminados de suas origens, né? E onde eles sobrevivem. Então, o problema ambiental, eles vêm para a praça. Agora, o que fizemos na época para contornar isso? Lavar diariamente a praça. Não tem alternativa. É o que a gente mostrou. Né? Então, nós conseguimos acabar com esse tipo de reclamação diariamente, logo cedo, né? Antes das pessoas ocuparem a praça, porque aí fica difícil lavar, né? Logo, quase que de madrugada, lavando a praça. Não muito de madrugada, para não acordar as pessoas que moram ali no entorno, mas ali no horário 6, 6h30, todos os dias, é a única alternativa que tem. Pois é, e acho que é isso também que falou o nosso amigo aí, né, Maria? Isso, André, eu vou colocar um áudio aqui, o seu Paulo, ele mandou falando justamente sobre a questão das pombas, viu, Bruno? Vamos ouvir. Neto, lá em Londrina e no Maringá, tem 30 vezes mais pombo que isso aí. E as praças são uma beleza, tudo limpo, sempre passam de ônibus por lá. Isso aí porque eles não querem pagar, eles querem dinheiro só para eles. Porque custa pôr um zelador ali para limpar. Um zelador, né, na praça, né? O pessoal vence tranquilamente. Eu tinha até o compromisso de eu pegar e fazer esse serviço até de graça para esses caras, porque eles não querem nada pro povo.
Ok, ó, ele tá falando, né? Acabou de falar para nós aí que um zelador iria resolver ali a questão da praça, né? Alguém para fazer a manutenção diariamente. A gente vai voltar a falar nisso. O Gabriel, com a experiência dele, que foi prefeito da cidade de Piracicaba, saiu com 80% de aprovação. Não é, o Temer tá com 80% também, mas não tá gostando. E reprovação. Você saiu com 80% de aprovação de Piracicaba. E o Temer vai embora, acho que quase com 90% de... É isso? E ele tá com 2 de aprovação. Rapaz. E 82 de reprovação. E esse 2 eu não acho que exagera meu né? número também, viu, Neto? Ah, não foi isso? Por 77. Ah, 77. Eu errei por 3. Errei por 3. Ô, Tibério, vamos falar da seleção brasileira, então. Não convenceu. Tibério do céu. Os jogadores do outro time, parecia que tava todo mundo meio dormindo, rapaz. A seleção que o Brasil... Olha, uma seleção muito boa. Bem constituída. Ganhou da Alemanha agora, esse dia, 2-1. Ganhou só da Alemanha. Eu acredito piamente na seleção do Brasil e repito, o time do Brasil está unido. E quando a equipe está unida fora do gramado, dentro do campo, fica imbatível. Pode perder? Pode, faz parte do esporte. Mas o Brasil está no caminho certo, tem um grande comandante e outra coisa, a garotada está unida. E essa garotada jogando bola vai dar o que falar. Agora tem muita gente falando, mas... o Brasil não pode ficar campeão do mundo, porque senão o pessoal vai esquecer a eleição é uma coisa, futebol é outra. O Brasil fica campeão do mundo e na eleição tem que fazer uma renovação. É só saber votar. Não pode trocar voto a troca de favores. Isso aí precisa parar com o Brasil. Entende? Eu acredito no Brasil no futebol e acredito numa revolução agora em outubro. Essa é a minha opinião. Pimenta, você também concorda com isso? É isso aí mesmo? A seleção jogou bem? Convenceu você? Você até pintou a rua lá, não? Neto, a minha opinião da seleção é que nós já estamos há muito tempo acreditados pela participação das eliminatórias. A partir do momento que nós fizemos aquela campanha de recuperação e credibilidade, acho que ninguém tem que contestar a seleção, porque os resultados provam isso. E isso tem nos dado uma confiança e eu acredito que a gente possa ser um dos candidatos ao título. E um dado para acrescentar, em 19 finais de Copa do Mundo, sempre chegou ou o Brasil, ou a Alemanha, ou a Argentina. Então, com certeza, esses 3 serão dos semifinalistas aí dessa Copa da Rússia. Ô, Gabriel, você também está apostando aí? O Brasil sem sombra de dúvida, finalista da Copa da Rússia? Eu acredito por tudo isso que foi dito aqui. Primeiro, tem um bom comandante, competente, o Tite é muito competente. Sério? Tem o elenco melhor possível hoje no Brasil, não tem, né, como contestar isso. O elenco melhor possível. Agora, o que a gente tem que levar em conta é o seguinte, o futebol no plano mundial teve uma elevação de nível que é diferente de um passado aí, que o Brasil entrava já como favorito, né? Hoje mesmo, se não me engano, falo muito, né, Douglas, Dinival, dessa equipe da Costa Rica e tal, seria, né, uma surpresa. Perdeu hoje, acho que de 3-1 da Bélgica, né? Bélgica. E a Bélgica estão falando que é uma seleção arrumada. Então é o seguinte, eu acho que não vai ser fácil, né? Mas nós temos jogadores que desequilibram. Então, isso, quando é muito equilibrado, os times são muito equilibrados, né, Douglas? Quando você tem jogadores que desequilibram, facilita. Eu vejo pelo seguinte plano, quando a gente fala em Copa do Mundo, a gente tem que falar um pouquinho em tradição. Hoje, a Espanha pode-se falar que joga assim, um dos melhores futebol em termos de clubes do mundo, Real Madrid e Barcelona. Porém, a Espanha foi campeã mundial somente uma vez. As potências do futebol tradicionais é Brasil, Alemanha e Argentina. Holanda está fora da Copa, a própria Itália está fora da Copa. Então, a hora do vamos ver, a hora que o coração bate mais forte, a hora que o atleta sente aquela adrenalina, é a tomada de decisão que vai decidir quem fizer um melhor papel. E você lembrou bem, né? Quando você fala em Barcelona, Real Madrid, não são espanhóis. Não, o time é composto... São seleções mundiais, né? São clubes que são verdadeiras seleções mundiais. Né? Então é diferente. Quando monta a seleção é diferente. Bem diferente. Deixa eu conversar com a Isabela também, que está conosco aqui. Isabela, que é fisioterapeuta. Isabela, eu passei ali, fui buscar café. Eu escutei a Isabela, falou que chutava a parede. Eu quero saber o que é isso. Chutava a parede? Não foi isso, Tibério? Você ouviu também? Foi isso.
Diga lá. Essa história. Vai pro meio, Brunão. É que ela largou cedo do futebol e depois não dormia à noite. Olha lá. Diga, Isabela, boa noite. Vamos lá, vamos explicar direito essa história da parede, ficou meio estranho. Peguei a conversa andando. Exatamente, mas ouvindo vocês falarem de futebol, falar de Copa do Mundo, realmente é um assunto que me agrada muito, né? Isso não é nem um pouco de novidade, joguei, enfim, futebol desde os meus 6 anos. E realmente quando eu decidi parar em 2015 por uma opção extremamente irracional mesmo, por querer investir na minha carreira como fisioterapeuta, foi sofrido. Então, realmente, o primeiro ano, quando eu parei de jogar, eu chutava a parede. Porque, realmente, Mas explica melhor, né? Não acordada, né? Explica melhor. Eu sonhava, realmente, isso é muito real, assim, eu sonhava que eu estava jogando e quando eu via, nossa, essa bola tá muito dura. Realmente não é uma bola, é uma parede, né? Então, às vezes, a gente dormindo em amigos, em pessoas conhecidas, e aí eu dava aqueles chutes assim, mas e aí, Isa, pelo menos você fez o gol, porque você acabou de me chutar, né? Mas não, essa foi pra lateral. Mas realmente é real a história. Viu, Neto? Pois não. A Isabela, quando ela chegou a Piracicaba, eu falei para ela, você não vai sair mais daqui. Por quê? Bebeu água do Rio Piracicaba, assenta a tenda e não sai mais daqui. É isso que eu falar para você, não é, Isa? Exatamente, né? Ele falava, eu joguei no 15 de 2012 a 2015, então sempre tive essa oportunidade de estar junto com o Dinival, que sempre me abriu muitas portas também, e ele sempre falava isso. Eu não acreditava muito não, mas acho que agora eu acredito, né? Parei de jogar, me formei e estou trabalhando em Piracicaba. Legal. Sabe o que é importante isso? A gente destaca também aqui no programa Piracicaba agora, que assim, o Gabriel também jogou bola, né, Gabriel? Jogou durante o período aí? O que a Isabela acabou de falar foi algo que aconteceu antes comigo, né? Eu era estudante e tal, mas aí fiz lá uma peneira, jogava no futebol varziano aí e tal. Fiz uma peneira no 15, toda a minha escola foi para lá, na minha classe e tal. E eu fui selecionado no 15. E joguei até eu era reserva do juvenil, mas eu tinha 14 anos para 15, 14 para 15 anos. E era considerado razoável, né? Imagine numa peneira que eu passei e fiquei jogando com os caras maiores do que eu, né? E aí eu comecei a ver aquele ambiente diferente de hoje, viu? Eu comecei a conviver, contei essa história para o Dinival também, acho que o Douglas não sabe. Eu comecei a conviver no vestiário, a gente ia treinar, né? Com os craques. E o time profissional treinava antes. Aí comecei a ver, Douglas, caras famosos, tipo Picolé, Paraná. Cabrita, caras que jogaram em time grande, estavam no 15. Eu comecei a olhar aqui e falei, não é isso que eu quero não, porque naquela época não se ganhava o que se ganha hoje. Né? Entendeu? Então ali eu desisti, aí resolvi como Isabela, eu vou só estudar, porque aqui eu não vou ter futuro, né? Na época não tinha, hoje talvez, né? Com o que se paga hoje no futebol para quem é craque como eu era, né? Olha lá, viu? É certo. Talvez viu, Douglas? Tá vendo? Talvez eu continuasse. Acredito, porque isso faz parte da nossa formação, escutar o que era o futebol antes, né? Isso é muito importante. Ter o relato da Isabela, que fez uma opção racional. Racional, perfeita. E hoje, eu trabalhando na área empresarial, é o conselho que eu dou para os possíveis futuros atletas. Não deixem os estudos. Isso. Eu tive a oportunidade, eu me formei em educação física também, joguei profissionalmente, eu acho que isso é o maior tesouro. Jogou 10 anos no Japão? Na nossa vida é o conhecimento. Isso ninguém te tira. Ninguém tira, isso ninguém tira, então acho que isso vale mais do que tudo. Agora, o prazer de jogar futebol, isso continua. aí isso não tem preço. Mas a Isabela continua jogando, jogo mais porque não tem mais idade. Né? Mas assim, o prazer, eu fico me enxergando jogar, mas não jogo mais. O outro ele jogou. E um detalhe, Master do 15 e Master do Resende. Ganha 5-2. E um detalhe, nós ganhamos 5-2 do Masters do Resende, mas aquele atleta que participa do alto rendimento, e a Isabela está aqui, pode comprovar, exatamente. A cabeça, por mais que o tempo passa, ela fica competitiva ainda. Obviamente o corpo não vai acompanhar o raciocínio, mas a competição, aquela coisa de querer vencer,
isso a gente não vai esquecer nunca. Exatamente. Pena que o corpo padece. Isabela continua jogando, né? O que acontece é o seguinte, não consigo sair muito do meio, né? Então, quando eu não tô trabalhando com atleta, eu tô brincando, assim. Segredo, eu saio daqui... no campeonato de futebol salão, né? Inclusive, eu saio daqui e vou jogar society com as amigas. Mas o que acontece, a gente sente realmente falta da competição. Então, quando surge a oportunidade de estar competindo, mesmo eu não treinando normalmente com frequência, eu vou pro jogo. No outro dia eu sinto muita dor muscular, mas tá tudo bem. O importante é sentir essa sensação que só o futebol, no meu caso, me permite sentir. E amanhã o que você vai fazer? Você vai visitar a concentração da seleção brasileira, é verdade? Exatamente. A seleção brasileira está concentrada aqui em Itu, elas estão se preparando numa fase de treinamento para uma competição que vai acontecer lá nos Estados Unidos. Em julho elas voltam para Itu também e para continuar essa etapa de treinamento. E amanhã eu vou fazer uma visita para as amigas na qual eu joguei, né? Para algumas pessoas da comissão também. Inclusive algumas amigas se tornaram da comissão, né? E então é bem legal estar presente nesse ambiente que eu sempre vivi, né? Bom, a gente está ao vivo aqui, tem participação pelo WhatsApp do programa Piracicaba. Agora, Tibério, provocando você. Diga, Maria. Sim, bastante participação por aqui. Tibério, o Laércio, primeiro ele manda um abraço para a dona Cida. Não sei, acho que deve ser a dona Cida do centro. Parmeirense? Laércio. Não, a Parmeirense é a Rosa. Santista. Não sei se a dona Cida é... Corintiano? Qual é o time da dona Cida? Manda aí, dona Cida. Mas o Laércio tá mandando um abraço pra senhora. Ele também comenta que deve eliminar os pombos, né? Lá da praça. Não dá pra eliminar. O Tibério, ele contesta um pouco a sua opinião, viu, Tibério? Ele ressalta aqui, né, que lógico, cada um tem a sua opinião. Olá, Tibério. Já ouvi essa conversa de jogadores estão unidos e ele comenta aqui para mandar eles irem para um grupo de oração, então, para fazer uma corrente forte. O pessoal tá bravo. Alguém mais ligou, Tibério? Espera um pouquinho só. Quem foi que... A Ana, teve uma ligação, né, Ana? O que ele comentou com a gente? Tibério, ele quer saber, a pessoa que ligou quer saber quais são os jogadores da seleção que jogam nos times aqui no Brasil. Que joga aqui no Brasil? Na seleção agora? Exato. Tem o Cássio, reserva. Tem o Fagner, que é lateral direito, reserva. E os demais, tudo que estão espalhados para a Europa. Bem por isso que estão cotados a ser campeão do mundo. E ele pergunta por que, então, que a maioria desses jogadores jogam fora. Por causa do dinheiro. Simplesmente por causa do dinheiro. Aqui no Brasil, ganha tanto, lá ganha 3 vezes mais. Lá ganha em dólar, em euro, aqui ganha em real. Nival, eu vou complementar um pouquinho que o futebol jogado na Europa é um futebol de alto nível. Além da parte financeira, a evolução tática e técnica do atleta na Europa, ela é infinitamente superior a nós brasileiros. Isso é uma ciranda, porque aqui no Brasil nós não temos nem escola para formação de treinadores. Os nossos treinadores não trabalham na Europa. Então por aí você começa um abismo que nós estamos vivendo dentro do futebol, e aí a gente sempre se pergunta, o torcedor se pergunta, por que os nossos jogadores não são titulares da seleção? Agora, nós vemos Neymar, nós vemos o Coutinho, o William, Gabriel de Jesus, todos eles titulares de suas equipes, jogando em alto nível na Europa. Inclusive, ao passo que todos esses atletas que eu citei foram para a Europa e amargaram a reserva até evoluírem a nível tático e técnico, onde os treinadores solicitam as suas funções. É o que o brasileiro não tinha, agora está começando a ter com a evolução que o Tite teve. Um detalhe, todo mundo fala que o Tite evoluiu, mas nós lembramos que o Tite, quando foi campeão mundial, era o Tite da retranca, o Tite de 1-0 goleada. Então ele também teve uma evolução. Ele estudou. Para se reciclar, para mudar e para aprender coisas novas, que é natural de qualquer profissão. Fora do país. Fora do país. Fora do país, Apesar da formação acadêmica dele, ele tem licença, viu, Isabela, para trabalhar em clubes de uma divisão, vamos dizer assim, segunda divisão a nível europeu, porém, ele como treinador de seleção brasileira, ele consegue uma licença especial para trabalhar em qualquer clube europeu. Foi o caso do Filipão quando foi treinador da
seleção portuguesa que trabalhou com uma seleção com uma autorização especial. Em casos muito pequenos, eles concedem essa licença. Já tem Agora, boca, se nós já tem formos boca para os maldita. argentinos, os argentinos eles estão infestados na Europa e até Também. em seleções aqui na América do Sul. Tem treinador na seleção do Peru, treinador na seleção do Chile, os próprios argentinos, tem treinador na seleção do Egito, que é argentino. O que nós éramos antes, hoje são os argentinos. Tem boca maldita já falando que o Tite está sendo contratado pelo Real Madrid. Tudo para perturbar a campanha do Brasil. Faz parte, o mercado funciona dessa forma. E essa informação é muito verídica. Mas o maior jogador hoje do mundo não joga no país dele. É o Cristiano Ronaldo. Não joga no país dele. Quer E dizer, a gente está distanciando aí por causa do mar. O exemplo é a seleção portuguesa. Com o Cristiano, ela já não é muito forte. Sem o Cristiano, ela também não vai fazer cosquinha em ninguém. Tem participação do Rio de Janeiro assistindo a gente. Diga lá, Maria. Várias pessoas aqui no ao vivo, acompanhando pelo Facebook também. Bastante gente online. E o João Neto, da Boa Noite Equipe. Tô sem WhatsApp hoje, mas tô ligadinho no programa pelo Facebook aqui no Rio de Janeiro. Que beleza. A Gabriela tá escrevendo no Face do João, né, Gabriela? A Gabriela do Piracicamirim. Um beijo pra todos aí, pra família Aguiar. Gabriela tá lá no Rio de Janeiro acompanhando o programa Piracicaba agora. Ó, estamos com o tempo estourado, é isso, Ana? Estamos com o tempo estourado? Eu quero agradecer a presença de vocês. Temos que abrir aqui e trazer, né, a questão do jogo do Brasil. Domingo agora é a abertura, né? Às 15 horas. Nossa seleção. Tem placar aí para sugerir? 2-0. 2-0 pro Brasil, né? 2-0 pro Brasil, né, Neto? Pelo amor de Deus, né? Sem chutar a parede, chutando agora o resultado do placar. Exato. Qual vai ser o placar do jogo domingo? Eu ia chutar 2-0 também, mas posso copiar? Acho que pode. Mas gol eu acho que a gente não toma. Legal. Boa. Obrigado, Isabela, pela presença, viu? E aí, Tiberião, o que você acha? 4-0 e um baile. Louco, rapaz, é o Tiberião. 4-0 e um baile. Pior que ele fala e vai ser mesmo. Quer apostar quanto? Cobre segunda-feira, 4-0 e um baile. Boa, Tibério. Diga aí, Gabriel, você. Muita dificuldade. Primeiro jogo é sempre muito mais difícil que os demais, né? Mas vou arriscar aqui para ser bem otimista, tal, 3-0. Vai diferenciar, 3-0. 3-0, tá bom. Eu acho que vai ganhar também. Eu vou na do Douglas. Um pouquinho, 2-1, Douglas, só pra gente... A Isabela tá por dentro também, ela chutou. Nós chutamos 2-0, né? 2-1. Maria, quem vai jogar domingo? Não, vai ser 4-1. 4-1, quase. Rapaz, você tá embarcando no Tibério, hein? Lá no Delta tá todo mundo otimista. Tá todo mundo otimista. Manda um abraço pro pessoal lá do Tubinho. O Ale mandou uma foto linda aqui pra gente, dá tempo de mostrar? Tá preparado lá, já pra começar o espetáculo. A gente vai sair daqui indo pra lá. Ele falou que o programa tá show de bola, Valeu, viu? obrigado. Quero agradecer as participações de hoje e esclarecer que Dona Cida é esposa do... Deixa eu ver que eu falei aquela hora. A esposa do Laércio, Dona Cida. Um abraço, então, para a senhora do Laércio, viu? Quero agradecer as participações. Boa noite, até amanhã. Obrigado a todos, boa noite, fique com Deus. Até amanhã, a partir das 18 horas, com o programa Piracicaba Agora. Tchau!